Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde você vai ficar muito bem informado sobre todas as notícias do nosso Botafogo. Bom, temos alguns assuntos aqui nessa segunda-feira, né, início de semana, para a gente falar do Botafogo. Muita gente está querendo saber atualizações sobre contratações, como é que está a situação de Tiquinho Soares, como é que está a situação de Danilo Barbosa, Martinho Reda, que são negociações que vêm aí ao longo dos dias e semanas se arrastando, né? Negociações difíceis, negociação que geralmente nunca é fácil para o Botafogo. O Botafogo realmente vem sofrendo um pouco nessas negociações e demorando para poder acertar com esses jogadores. Isso vem causando um incômodo no torcedor, que vem reclamando bastante nas redes sociais, pelo que eu ando percebendo. Então, fui atrás de algumas notícias no dia de hoje para ver como é que tá aí essa situação desses três jogadores e passar para vocês aqui agora. Por isso eu boto no título que essa semana é uma semana decisiva para que o Botafogo consiga finalizar as contratações desses atletas, tá? Então, nesse vídeo aqui agora, vamos focar nessa parte, contratações, e falar desses três jogadores. Primeiro, nossa vinheta, e a gente volta para finalizar tudo isso. É isso aí, voltando aqui, meu nome é Matheus Medeiros, jornalista, setorista do Botafogo. Peço alguns favores para vocês, se vocês estão entrando aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações, dê essa moral aqui pro canal do Medeiros, deixe um like também nesse vídeo aqui, é muito importante, você contribui para o nosso crescimento e comente bastante, cara. O espaço é livre aí para você deixar o seu comentário, seja comentário positivo, negativo, enfim, mas sempre comente aqui que você faz uma interação bem legal aqui com os nossos vídeos. Sem mais enrolações, vamos lá, vamos falar sobre esses assuntos que eu comentei na introdução. Vou começar falando sobre o Tiquinho Soares. Eu acabei de soltar uma notícia lá no Twitter, que o Botafogo se aproximou da contratação do atacante Tiquinho Soares. E aí veio um monte de gente falando assim, pô, mas próximo ele já estava, o que mudou, o que teve de atualização? Né? Eu acho que a galera não entendeu muito bem o sentido do que eu quis dizer de se aproximar. Por quê? O Botafogo já tinha meio que acertado com o Tiquinho Soares questões de valores, contrato, faltava a liberação do Olympiacos. O que eu recebi foi que o Olympiacos acenou positivamente para a liberação do atacante Tiquinho Soares, tá? Então, já que aconteceu isso, o Botafogo se aproximou ainda mais da contratação desse atacante. O que eu recebi, por um lado, né? Toda apuração, ela existe em dois lados. Existe o lado do atleta e existe o lado do Botafogo, né? Só que, cara, eu sou muito cauteloso para soltar uma informação, muito mesmo. Às vezes eu perco uma informação pela minha cautela, né? Provavelmente aí muitas pessoas, se recebessem o que eu recebi pelo lado do jogador, iria soltar o seguinte: Tiquinho fechou com o Botafogo. Iria soltar essa notícia. Mas eu fui confirmar essa informação no Botafogo. O Botafogo até então não confirma que está certo. O Botafogo confirma que está muito adiantado. São as palavras do Botafogo. Mas o Botafogo, assim como eu já... No trato, eu já sei que o Botafogo é cauteloso também. Só vai falar que está certo depois do contrato assinado. Mas o Botafogo confirmou que realmente está muito adiantado com o Tiquinho Soares. E pelo lado do jogador, que a gente conversa com uma pessoa ali e outra ali, já trata a negociação como certa com o Botafogo, tá? Quando a gente escreve no Twitter, a gente tem uma limitação ali de 144 caracteres, né, para escrever. Muitas das vezes as pessoas interpretam mal demais, outras pessoas são maldosas realmente, não querem entender o que você está escrevendo. Então no YouTube, eu acho que é o espaço que a gente tem para a gente falar realmente, se expressar melhor e as pessoas que curtem o trabalho vir aqui para entender mesmo o que está acontecendo. Então sobre o Tiquinho é isso. Eu acho que não tem como ser mais claro do que eu fui agora em relação a tudo que eu sei, e tudo que eu falei confirma que o Botafogo realmente se aproximou mais da contratação desse atacante, tá? Que eu considero bom jogador, tá? Jogou muito bem no Porto, tá no Olympiacos, tem bons números, né? Um jogador aí que chega com certeza, na minha opinião, para ser o titular.
titular do Botafogo. O Botafogo está necessitando realmente de um atacante mais experiente para colocar essa bola para o fundo da rede. Beleza? Vamos falar então sobre o outro jogador, né? Outra negociação, Danilo Barbosa. O Botafogo tinha feito uma primeira proposta, eu soltei um vídeo para falar isso aqui. O jogador pediu um pouquinho mais, pediu para alterar algumas situações na proposta feita. O Botafogo foi lá, fez uma contraproposta para o Danilo Barbosa, que já foi aceita. Tá? O Danilo Barbosa aceitou essa contraproposta e o Botafogo também espera, ainda nessa semana, nos próximos dias, finalizar a contratação desse volante, que chegaria aí para disputar a posição com o Tietê hoje, jogando ali de primeiro volante, né? Então o Botafogo tem mais uma negociação aí muito bem encaminhada, caminhando para finalizar também nessa semana com o Danilo Barbosa, tá? Eu acredito que o Tiquinho e o Danilo Barbosa sejam as duas próximas negociações a serem finalizadas pelo Botafogo, tá bom? Terceiro assunto para vocês aqui, Martim Orreda. Como é que tá a situação do Martim Orreda? Essa daí realmente virou uma novela. Por quê? O Botafogo esperava que, assim que chegasse nos valores combinados com o Godoy Cruz, o Godoy iria liberar o jogador, né? Hoje, quem tem o controle da situação para dizer se vai liberar ou não é o Godoy Cruz. Até porque a multa do Martim Orreda é de 10 milhões de dólares. Se o Botafogo faz uma proposta de 10 milhões de dólares, não ia ter o que o Godoy Cruz falar. O Botafogo ia trazer o Martim Orreda. Só que o Botafogo combinou com o Godoy Cruz um valor de 6 milhões de dólares. Foi um valor combinado. E esse valor combinado não é a multa rescisória. Então precisa da liberação do Godoy Cruz. O Botafogo, inclusive, está até chateado. Por quê? Porque o Botafogo combinou o valor com o Godoy aceitou, mas não está liberando o jogador. Não está cumprindo com o combinado o Godoy Cruz, nesse caso, né? E o Botafogo disse que não vai pagar a multa. Não quer, não está disposto a pagar os 10 milhões de dólares. Né? Se o Botafogo quisesse pagar os 10 milhões de dólares, ia falar, beleza, Godoy, não vai liberar não? Tá bom, então eu vou pagar os 10 milhões de dólares e você cala sua boca, o Martim Orreda pode viajar para o Brasil. Pagando a multa rescisória seria isso. Só que como combinou 6 milhões de dólares, o Botafogo tá falando, Godoy, cumpre aí com o combinado, cara. Cumpre com o combinado. Né? Não foi esse o combinado? 6 milhões? Libera o cara. Só que o Godoy Cruz está lutando contra o rebaixamento no Campeonato Argentino e não está respondendo o Botafogo, não está liberando o jogador agora. Está segurando ao máximo, ele jogou contra o Vélez Sarsfield na sexta-feira, está segurando mais ainda o jogador e me parece hoje, o Botafogo hoje está pessimista em relação à liberação do jogador agora. E o que eu soube é que o Botafogo não vai desistir do Martim Orreda. Se por um acaso o Godoy Cruz não liberar agora, o Botafogo vai trazer o jogador para 2023. O Botafogo continua tendo interesse, continua tendo essa negociação aí visando trazer o jogador. Se não trouxer agora, vai trazer em 2023. Hoje é esse o pensamento do Botafogo, tá? Sobre o Martim Orreda. Então, claro que o torcedor quer para agora, né? Eu também quero para agora, mas se não acontecer, caso o Godoy realmente não cumpra com o combinado, né, o Godoy Cruz, o Botafogo deve deixar o Martim Orreda para trazer em 2023. Muito provavelmente o Godoy Cruz vai cair de divisão. Para o Godoy Cruz conseguir escapar do rebaixamento no Campeonato Argentino, vai ter que fazer uma campanha extraordinária, uma campanha quase de título de campeonato. Eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que vai acabar caindo de divisão, o que vai facilitar mais ainda para o Martim Orreda chegar para o Botafogo para 2023. Tá? Pode acontecer, Medeiros, do Godoy Cruz liberar? Pode. Pode acontecer de hoje. Resolverem liberar hoje, amanhã. Mas o próprio Botafogo trata essa situação hoje com pessimismo, tá? Em relação ao Martim Orreda. Por tudo que vem acontecendo aí nos últimos dias, nas últimas semanas. Tá bom? Então é isso, acho que está tudo atualizado para vocês, espero que vocês tenham entendido e volto a qualquer momento com mais informações para vocês. Um abraço, até a próxima.